Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, dando continuidade ao nosso assunto sobre as bebidas alcoólicas e os alimentos. O Islã tem como objetivo resguardar os interesses das pessoas nesta vida e na outra. Então, se formos ver a razão dessa proibição de bebidas alcoólicas, de alimentos ilícitos ou algo que prejudique a saúde, a moralidade, é para preservar a razão. Um dos objetivos do Islã é preservar a razão, a lucidez. Neste sentido, que se preocupa em proteger as 5 necessidades básicas do ser humano. As necessidades básicas do ser humano são a religião, a vida, a razão, a honra e a propriedade. Então, essas são as necessidades básicas no Islã, ou seja, as necessidades básicas para o ser humano. A religião, a vida, a razão, a honra e a propriedade. E se a gente observar ou analisar no consumo de bebidas alcoólicas ou drogas, os inebriantes, perde-se quase todas essas necessidades básicas citadas aqui. Ou seja, a religiosidade fica enfraquecida, onde não vai conseguir fazer as suas orações adequadamente, ou se vai fazer, vai falar o que não poderia falar diante de Deus. Está ali também prejudicando as outras pessoas que estão, por exemplo, numa mesquita, e sabemos que quem consome qualquer bebida ou fuma qualquer coisa, algo que é proibido, ilícito, vai também incomodar as pessoas ali dentro da mesquita, nas fileiras, pelo cheiro ou algo similar. Perde-se também, como falamos, algumas coisas, as drogas podem levar até a perca da vida. Alguém pode perder a vida porque são prejudiciais à saúde. E também perde-se a razão, já falamos sobre isso anteriormente, perde-se a honra, as pessoas nem respeitam aquela pessoa e nem a própria pessoa respeita as pessoas que estão ao seu redor ao consumir os inebriantes ou bebidas alcoólicas. E certamente perde-se também a propriedade. Quantos a gente conhece que entram em alguns vícios, acabam perdendo tudo que eles têm, até casas, carros, que eles têm dentro de casa, começam a mover o quê? Para mover tudo, para vender o quê? Para atender a sua necessidade, que é a droga ou a bebida alcoólica. Então, isso o Islã preserva tanto aqui na vida mundana, assim como na derradeira vida, onde, quando a pessoa preserva a sua religião, já tem ou garante a derradeira vida, ou a melhor derradeira vida, e também, ao evitar o consumo desses produtos, ou seja, as bebidas alcoólicas, então a sua propriedade fica sempre ali mantida, ou seja, preserva tudo que tem a sua honra, se torna uma pessoa respeitada porque também não se meteu a esses vícios. A razão é o elemento sobre o qual se fundamenta a responsabilidade e é a causa pela qual Allah dignifica o ser humano. Daí que o Islã protege e cuida de tudo que a pessoa, de tudo que possa prejudicar ou debilitar. Então, falamos aquele ditado, cortar o mal pela raiz. O Islã já, Allah subhanahu wa ta'ala, já corta, diz isso é prejudicial, ou vai debilitar, ou seja, de certa forma vai causar alguns danos. O Islã já corta. O julgamento sobre os inebriantes. Consumir inebriantes é um pecado capital no Islã. Assim está demonstrado no Alcorão e na tradição profética, na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, disse o Altíssimo em uma passagem do Alcorão: ó crentes, os embriagantes, jogos de azar, os altares sobre os quais eram degolados os animais como oferenda para os ídolos, e consultar a sorte valendo-se de flechas, são obras imundas de Satanás.
abstei-vos disso e assim tereis êxito. Alcorão, no Surat Al-Maida, o capítulo 5, o versículo 90. Então, Allah descreveu essas ações como imundas e nos ordenou afastar delas. Então, aqui já é citada sobre as bebidas alcoólicas. Sobre as bebidas alcoólicas que o muçulmano tem que evitar, tem que se abster, porque são considerados alimentos, ou bebidas, aliás, imundas. E assim como acrescentaram ali outras ações como os jogos de azar, também aqueles atos de degolar animais ou abater animais para fazer oferendas. Então, tudo isso é considerado ilícito, ou seja, a consultar adivinhos também são considerados atos ilícitos. Aqui, basicamente, foram reunidas algumas ações que o muçulmano deve evitar e, assim, preservando a sua religiosidade. Aqui, podemos fazer lembrar até sobre os animais, por exemplo, que são abatidos para oferendas. Em algumas lições, ou uma lição sobre o Hajj, a gente abordou um pouco sobre o sacrifício de animais. Mas o sacrifício de animais, como falamos nesse tema sobre a peregrinação, era para quê? A caridade, ou seja, se oferece às pessoas o consumo, não é uma oferenda. Tem um versículo claro que até chegamos a recitar, que não é uma oferenda, não é uma oferta para Allah, mas sim o que importa é a própria adoração a Deus, apenas a adoração a Deus. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: todo vinho faz perder a razão, e tudo que faz perder a razão é ilícito. Certamente, quem beber vinho nesta vida estará privado dele na outra vida. Aqui também o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, fala, ou seja, dá ênfase sobre essa proibição. Então fala aqui do vinho, que o vinho faz perder a razão. Então, se ele faz perder a razão, é ilícito. Mas vou beber um pouco, ou só um copinho, ou tal. Não importa o pouco ou muito. É ilícito, então o muçulmano tem que evitar. Então, depois do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, ele diz: quem beber nesta vida, ou seja, quem se vicia nessa vida bebendo, priva-se dele na outra vida. Significa que na outra vida, na derradeira vida, vai existir um tipo de bebida que seja igual ao vinho, mas que seja lícito, para o muçulmano. Então, a proibição é esse, que prejudica o quê? A saúde, que leva também a prejudicar a sua moralidade, a falta também de religiosidade, ou seja, leva a debilitar o quê? A não praticar bem as ações que o Islã ordena. Então, existe o vinho que a gente pode beber se a gente alcançar o que? A derradeira vida, ou seja, se alcançar o paraíso na derradeira vida, existe esse vinho, mas, como dizem os sábios, é aquele vinho que não leva os efeitos que aqui a gente vê. As pessoas, por exemplo, de perderem a vergonha, diria assim, não terem o pudor, ou levar a prejudicar a própria saúde, ou prejudicar a vida da própria família. Como sabemos, algumas pessoas chegam a perder a sua propriedade, porque perdendo a sua propriedade, então a família também fica prejudicada. Então, tudo o que devemos saber, tudo o que se alcança, ou quando se fala da derradeira vida no Islã, é algo que a gente vai consumir ou vai ter sem prejudicar. Ou seja, ninguém vai ser prejudicado, nem a própria pessoa sai prejudicada. Então, às vezes pode-se achar, mas por que aqui é proibido e lá vai se tomar esse tal vinho? É que tudo o que Allah, o que Deus reservou para nós na derradeira vida é aquilo que é do bem. Lá não existe
essa vida que vai levar a pessoa a se arruinar, por exemplo, arruinar a sua própria família, não conseguir sustentar a sua família, perder a honra na derradeira vida, isso a gente não vai ter. Então, por isso, os sábios falam que o nome pode ser similar, mas as ações ou a forma de agir será diferente ou é diferente. Outra citação do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, diz acerca da fé: quem bebe embriagante não é enquanto bebe um crente. É um relato de Bukhari e Muslim. Então, aqui neste hadith, neste dito do profeta Muhammad, ele diz: a pessoa, naquele instante que ele está tomando as bebidas alcoólicas, não é um crente. Naquele instante que ele está ali com o copo, com uma latinha, uma garrafa, está tomando as bebidas alcoólicas, naquele instante ele não é um crente. É o que o profeta Muhammad diz. Então, significa que naquele momento não é crente, mas não significa que ele vai sair da religião, ou seja, perdeu a religião. Mas naquele instante ele não é crente. Se ele era um crente, uma pessoa que sempre está ali orando, está ali na mesquita rezando, chega ao mês de Ramadã, por exemplo, faz o jejum, faz caridade e tal, mas no instante que ele está cometendo aquele pecado de beber as bebidas alcoólicas, não é crente. Se sair dali e depois aquele efeito sair e voltar para a mesquita, está voltando para um crente, mas ele cometeu o pecado naquele instante que ele estava consumindo as bebidas alcoólicas. O Islã castiga aquele que bebe, humilhando-o ante a sociedade, e seu testemunho se torna inválido. O Islã ameaça aquele que bebe e não abandona o vício até o final de seus dias como um doloroso castigo na outra vida. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: Allah prometeu a quem bebe embriagante que beberá do suor e sujeiras dos moradores do inferno. Aqui é uma citação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, citando um dos castigos. Ou seja, Allah prometeu que aquele que bebe embriagante, que beberá do suor no dia no inferno já, as pessoas já cometeram um pecado aqui, entrou no inferno, um dos seus castigos é beber o quê? Embriagante, beberá o suor e sujeiras dos moradores do inferno. É um relato de Muslim. Todo aquele que participe ou ajude no consumo de substâncias inebriantes, seja muito ou pouco, está incluído na ameaça do castigo, porque o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: maldito aquele que fabrica o vinho, aquele para quem é fabricado, quem bebe, quem transporta, quem rega as plantações, quem se beneficia de sua comercialização, quem o compra e para quem é comprado. Então, aqui inclui quase todos. Ou seja, se a pessoa tem uma plantação de algumas frutas e o propósito não é apenas vender para o consumo da fruta, mas fabricar as bebidas, então entra nessa proibição de que tem que evitar. A pessoa que transporta, eu apenas estou transportando, tem que evitar. O muçulmano, ele tem que evitar mesmo o transportar. O vender também, já tínhamos citado isso anteriormente, o vender também, o muçulmano tem que evitar, porque de certa forma sempre alguém vai ser prejudicado. Você plantou, mas da planta alguém vai fabricar. Esse que vai fabricar, alguém vai transportar, sempre vai, a última vítima aqui quem é? Aquele ser humano que vai pegar e beber. Ou seja, você de certa forma contribuiu. Se você plantou com esse objetivo, se você transportou, se você ajudou, vendeu, então está ajudando para a arruinação da sociedade. Ou seja, de certa forma, alguém ou alguma família vai ser arruinada por algo que você já fez uma parte. Então, isso o Islã proíbe. Então, o muçulmano evita de todas as formas estar ali no meio, tanto de transporte, vender, ajudar ou plantar a fruta que vai servir para isso.
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.